Bom dia, galera. Bom dia. Cara, eu acho que até sei o que aconteceu, hein? Luciano atrasou um pouquinho. Diogo, bom dia para você, meu querido. Acho até que o Luciano atrasou um pouquinho, né? Tem problema não. Tudo sob controle. Bom dia, Camila. Bom dia, Ana Lúcia. Saudade de vocês. Demais, demais. Tainara, bom dia. Imaginei. O Luciano deu uma atrasadinha. Tava até desconfiando disso mesmo. Beleza, beleza. Então, gente, um bom dia para todo mundo. Thaís, bom dia, Thaís. Gente, vocês podem não acreditar, viu? Mas a gente fica até meio emocionado quando vocês chamam a gente aqui. Bom dia, Carolzinha, bom dia, Milene. É um negócio esquisito, viu? É um negócio bem esquisito mesmo. Uma coisa, se a gente parar para pensar, que loucura, né, pessoal? De um dia para outro, o trem parou tudo, meu. Que coisa mais estranha, hein? E assim, ó, vocês devem estar, obviamente, estão acompanhando aí, a curva de mortos no Brasil deveria estar caindo e ela continua crescendo. É um negócio assim meio esquisito, viu? Já deveríamos ter atingido o pico e a tendência seria cair, mas a gente tá aumentando cada vez mais. Então é um negócio assim meio absurdo, né? Meio absurdo. Gente, então, beleza. Ó, eu tenho que falar aqui, até que todo mundo tem mais gente entrando aqui, ó. Bom dia, Amanda. Bom dia, Ana Lúcia, Arthur, Camila, bom dia, Carolina. Que mais aqui? O Diogo, já falei. Flávia, bom dia. O Gabriel, bom dia para você também. Isabela Moura, bom dia. O JP, a Júlia Rezende, bom dia. Maria Eduarda Gouveia, Maria Eduarda Mafessoni, bom dia para você também. Marília, bom dia. Rafael Borba, bom dia. Milene, bom dia de novo. Marina Marçal, bom dia. Tainara, Vinícius Amuí, o Vinícius Antônio. Gente, bom dia para todo mundo. Bom dia quem entrou depois, eu acabei não falando aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha o chat aqui, ó, lotado de bom dia. Carolina, Flávia, beleza, Marina Marçal, Maria Eduarda Mafessoni, bom dia. Oh, que legal, sabadão. Gente, é nós, hein? O negócio é o seguinte, ó. Hoje nós vamos continuar o estudo do cálculo de inox. Um assunto bem sossegado. Vocês são excelentes alunos, não vai ter muito problema para aprender isso, não. Mas a gente vai bem devagar, de boa. Então eu vou assim, revisar o que a gente já falou para continuar o nosso assunto. Tá ok? Então, vamos nessa. Ó, primeira coisa, o que é número de oxidação? Número de oxidação a gente abrevia como NOx, e ele é a carga de um elemento, quando esse elemento está isolado ou em uma substância. Legal? Se o elemento estiver isolado ou em uma substância, ele tem uma carga. Essa carga é o NOx dele. Eu até dei esse exemplo aqui, ó. Sulfeto de ferro 3. Tá aqui. Nessa substância, o ferro tem NOx mais 3, ó, tem carga mais 3, tá vendo? Então o NOx dele é mais 3. Não importa que tenha dois ferros, o NOx é mais 3. Acabou. Qual é a carga do enxofre nesse composto? Menos 2. Então aqui o NOx dele vai ser menos 2. Então NOx, pessoal, é a carga que o elemento tem. O NOx é a carga. Independente de ter 2, 3 ou 10, é a carga dele que você olha para fazer o NOx. Gente, só que é o seguinte, quando a substância é iônica,
Essa carga é uma carga real, porque o metal do elétron ficou positivo, o ametal recebeu ficou negativo. São cargas reais. Só que nos compostos orgânicos, a gente não tem transferência de elétrons, porque não são ligações iônicas, são ligações covalentes. E aí é muito tranquilo também, porque você vai ter que olhar a diferença de eletronegatividade para definir o NOx, né, de cada elemento num composto orgânico. Gente, então, deixa eu dar uma lembradinha com você aqui. Ó. Vamos calcular o NOx desse carbono no triclorometano. Você acompanha, por favor? Vamos lá. Entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Então, ele puxa o elétron de hidrogênio e fica negativo. Então, guarda aí. Por causa dessa ligação, ele ficou negativo. Agora, entre o cloro e o carbono, o cloro é o mais eletronegativo. Agora, é o cloro que puxa. O carbono fica positivo. Beleza? Aqui, ó, tem mais uma ligação carbono-cloro. Ele vai ficar mais uma vez positivo. E aqui eu tenho uma outra ligação carbono-cloro. O carbono vai ficar outra vez positivo. Então, o carbono ficou uma vez negativo e 3 vezes positivo. Aí você vai fazer, né? Uma negativa anula uma positiva. Aí sobram 2 positivas. Portanto, nesse composto, o carbono tem NOx mais 2. O hidrogênio seria mais 1. Né? Nos compostos orgânicos, o hidrogênio é sempre mais 1. E cada cloro aqui é menos 1, porque o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Gente, aí eu fiz alguns exemplos, eu dei um tempinho para você fazer. Ó, esse a gente fez, né? Eu vou rapidinho corrigir. O carbono vai puxar um elétron do H, menos 1. Vai puxar mais 1, menos 2. Vai puxar mais 1, menos 3. Vai puxar mais 1, menos 4. Então, aqui no metano, o carbono tem NOx menos 4. Veja que eu preciso olhar todas as ligações, viu? São 4 ligações, eu olho todas. Aqui, galera, ó, o carbono puxa do hidrogênio, negativo. Puxa desse hidrogênio, menos 2. Puxa desse hidrogênio, menos 3. Só que agora é o cloro que puxa. O carbono vai ficar mais 1. Ele tinha ficado menos 3 com mais 1, vai ser menos 2. Então, aqui o carbono tem NOx igual a menos 2. Esse daqui, eu me lembro, eu também tinha dado um tempinho para você fazer. Olha só que interessante, ó. O carbono vai puxar o elétron do H, vai ficar negativo. Ele vai puxar desse H, vai ficar mais uma vez negativo. Ficou menos 2 por causa dos 2 hidrogênios. Só que aqui, o O é mais eletronegativo que o carbono. Então, o O vai puxar os elétrons, vai ficar negativo. E o carbono vai ficar positivo. Como é uma dupla, são 2 elétrons, né? Então, o O fica menos 2 e o carbono fica mais 2 por causa dessa dupla. Ele tinha ficado menos 2 por causa dos hidrogênios. Agora ficou mais 2. Menos 2 com mais 2, o NOx do carbono, nesse caso aqui, é igual a 0. Gente, esse daqui, eu acho que eu não tinha feito ainda. Dá uma lembradinha comigo aqui. Alguém que está com o microfone, eu acho que eu parei nesse daqui. Ó. Esse foi o último que eu fiz, eu acho. Agora tem esse daqui para fazer. Confirma para mim, gente, por favor. Hello? Fez não, Cláudio. Beleza, Milene. Obrigado. Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Ó. São 2 carbonos. 2 carbonos. Eu quero o NOx de cada um deles. Gente, vai lá rapidinho, por favor. Vou esperar você fazer. É 1 minutinho, viu? 1 minutinho. Vamos lá. Aí, gente, beleza. É trabalhando assim que a matéria vai entrando na sua cabeça, viu? Beleza, beleza. Joia. É isso aí. Você pegou as manhas, aprendeu a fazer. Então, me ajuda aqui, por favor. Ó. Eu vou pensar nesse carbono da esquerda primeiro. Depois eu vou lá para o da direita. Deixa eu pensar aqui no da esquerda primeiro. Gente, me ajuda. Ó, aqui, nessa dupla, o carbono está ligado com outro carbono. Só que carbono tem a mesma eletronegatividade que o outro carbono. Então, por causa dessa dupla aqui, o carbono não vai ficar nem negativo nem positivo. Beleza? Porque é carbono ligado em carbono. Agora eu vou pensar nessa ligação aqui, ó, CH.
O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o carbono vai puxar os elétrons do hidrogênio. Vai ficar -1. Ele vai puxar desse hidrogênio também, -2. E aqui, como é carbono-carbono, nem negativo nem positivo, então ele vai ter NOx -2. Joia? E se você pensar no carbono da direita, é o mesmo raciocínio. Ó, carbono com carbono, não fica nem negativo nem positivo, porque a eletronegatividade é a mesma. Tá? Esse carbono puxa os elétrons do H, fica -1, puxa os elétrons desse H, -1 de novo, o total vai ser -2. Acertaram, né? Acertaram. Gente, esse carbono aqui, ele tem NOx -2. Esse carbono aqui tem NOx -2. Então, qual é o NOx médio do carbono? -2. Como é que eu vou calcular o NOx médio do carbono? Você soma os dois e divide por 2, porque tem 2 carbonos. Então, vai dar -4 dividido por 2, -2. Então, na média, os carbonos aqui têm NOx igual a -2. Ó, e um detalhe, viu? Eu aproveitei e coloquei um composto aqui para lembrar uma coisa com você. Gente, quando o carbono faz uma ligação dupla, a hibridação dele é sp2. Joia? E quando a hibridação é sp2, quando ele faz uma dupla, o ângulo entre as ligações é de 120 graus. Tá? Então eu já estou aproveitando o NOx para lembrar umas outras coisas da química para você. Por exemplo, hibridação do carbono. Ó, só para dar uma lembradinha. Quando o carbono só faz ligações simples, a hibridação dele é sp3. A geometria é tetraédrica espacial e o ângulo de 109 graus e 28. Quando o carbono faz uma dupla, a geometria é trigonal plano, né? E o ângulo de 120 graus. Quando o carbono faz duas duplas ou uma tripla, a hibridação é sp, a geometria é linear e o ângulo é de 180 graus. Então aqui, como o carbono está fazendo uma ligação dupla, a hibridação é sp2, a geometria trigonal plana, certo? E o ângulo de 120 graus. Beleza? Milene, bom dia novamente para você, Milene. Bom dia. Você lembra o nome oficial desse composto aqui? O nome oficial, o nome IUPAC dele? Qual é? Ah, gente, agora desculpa, Milene, eu vi que está aqui em cima. Perdão, viu? Perdão. Aqui, ó. Et, 2 carbonos et, tem uma dupla em o, eteno. E ele, o eteno, também é conhecido como etileno. O nome comercial dele é etileno. E uma novidade, né? A gente já discutiu. O etileno, ele é usado para acelerar amadurecimento de frutas. Ele é um hormônio que, né, acelera o processo de amadurecimento de frutos. Etileno ou eteno. Eteno é o nome oficial, etileno é o nome comercial dele. Ele acelera o amadurecimento de frutas. Beleza. Gente, agora eu tenho o etanol, né, o álcool etílico. Eu vou marcar um minutinho para você calcular. Primeiro o NOx do carbono da esquerda, depois o NOx do carbono da direita. Mas não erra não, gente. Pensa direitinho. Faz direitinho aí, certo? Eu quero o NOx. Aí, ó, copia do jeito que está aqui na minha tela e calcula o NOx de cada carbono para mim, por favor. Boa participação hoje em aula. Que legal, gente. Deu uma esquentadinha, né, no tempo. Vamos lá, vamos lá. Vou dar um minutinho aí para você fazer. Eu quero NOx do carbono da esquerda, depois do carbono da direita. Carbono da esquerda, depois do carbono da direita. Vamos lá, moçada, vamos aprender isso. É muito sossegado. Não tem erro não, viu? Não tem erro não. Ó, já está chegando uma resposta aqui para mim. Beleza. Maria, eu só estou em dúvida nesse segundo aí. Eu estou em dúvida nele. O primeiro eu tenho certeza que está certo, mas o segundo eu não tenho certeza se deu isso não. Eu vou corrigir, tá? Eu vou corrigir. Gente, vamos primeiro pensar no carbono da esquerda. Presta atenção.
essa ligação aqui é entre carbono-carbono. Ok? Então, por causa dela, esse carbono não vai ficar nem negativo nem positivo. Agora, ele está ligado nesse hidrogênio e o carbono é mais eletronegativo que hidrogênio. Então, o carbono vai puxar elétron. Ficou negativo. Vai puxar desse também. Mais uma vez negativo. Vai puxar deste também. Mais uma vez negativo. Então, ele vai puxar, ele vai atrair 3 nuvens de elétrons ao redor de si. Então, o NOx dele vai ser menos 3. Olha lá, menos 3. Esse carbono é menos 3. Certo? Agora, eu vou fazer o próximo aqui. Presta atenção. Ó, por causa dessa ligação, ele não vai ficar nem negativo nem positivo. Tá? Agora aqui, ó, ele vai puxar, ele vai atrair os elétrons desse hidrogênio. Vai ficar menos 1. Vai atrair desse hidrogênio. Vai ficar menos 2. Agora aqui é entre o carbono e o oxigênio. Só que o oxigênio é mais eletronegativo. O oxigênio atrai, fica negativo. O carbono fica positivo. Agora só um detalhezinho, pessoal. Nesse composto aqui, ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Nesse composto, o oxigênio ele fica menos 2 porque era uma dupla. O carbono vai ficar mais 2 porque era uma dupla. Só que agora eu tenho uma ligação simples entre o carbono e o oxigênio. Tá? Então o oxigênio vai puxar só um elétron do carbono. Ele vai ficar mais 1. Então ele tinha ficado menos 1, tinha ficado menos 2 e agora ficou mais 1. Mais 1 cancela menos 1, vai sobrar menos 1. Então aqui é menos 1. Maressa, entendeu o que eu fiz ou não? Me responda aí, por favor. Me responda, pode ser no chat. Maressa, por favor. Eu quero saber se você entendeu que o segundo carbono... Ah, legal. Beleza, isso daí. Beleza. Então, quando é C dupla, o O puxa 2. Mas aqui é uma ligação simples, né? O O vai puxar uma só. Tá legal? Gente, agora, quem está de microfone, por favor, fala para mim qual é a média do NOx dos carbonos nesse composto. Qual é a média? Qual é o NOx médio do carbono nesse composto? Menos 2? Menos 2. Quem me falou? Quem me falou? Ana Lúcia. Ana Lúcia, isso, menos 2. Você soma menos 3 com menos 1 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Então, gente, ó, o NOx médio é menos 2. Mas esse carbono aqui ó, é menos 3 e esse carbono aqui é menos 1. Veja que o NOx médio é diferente dos valores de cada um. Então, em vestibulares, você não vai calcular esse NOx médio. Porque lá na prova, o cara costuma colocar, ele assinala um carbono e pede o NOx daquele carbono. Então, você tem que fazer do jeito que eu fiz aqui. Se ele tivesse assinalado esse, o NOx dele seria menos 3. Se ele tivesse assinalado esse, o NOx seria menos 1. Tá? Então, para calcular o NOx, é para fazer do jeito que eu estou te mostrando aí. Joia, galera. Beleza, beleza. Agora eu tenho esse, eu não admito erro nesse. Então vai, tenta fazer o NOx de cada carbono nesse composto aqui para mim. Pode fazer. Esse é o etanal, também conhecido como acetaldeído ou aldeído acético. Pode fazer aí para mim. Não precisa correr. De boa, de boa. Aí, gente, ó, devagar você vai pegando o jeitão, meu. Devagar você vai pegando o jeitão de fazer. Beleza. Isso. Legal. É isso aí. Milene, beleza. É isso aí mesmo. Gente, eu vou corrigir. Ó, primeiro eu vou fazer o carbono da esquerda. Vamos lá. Aqui é uma ligação carbono-carbono. Então, por causa dela, esse carbono não fica nem negativo nem positivo. Ele vai puxar os elétrons desse hidrogênio. Desculpa. Ficou menos 1. Puxa desse, menos 2. Puxa desse, menos 3. Então, o primeiro carbono é menos 3. Agora vamos analisar o outro.
Por causa dessa ligação, ele não fica nem negativo nem positivo, tá? Agora aqui, moçada, ó, é CH. O carbono vai puxar o elétron, né? E vai ficar negativo. Só que agora é uma dupla, C dupla O. O O puxa, fica menos 2. O carbono vai ficar mais 2. Então ele ficou mais 2 por causa dessa ligação dupla e menos 1 por causa dessa. Se eu somar, né, mais 2 com menos 1, vai dar mais 1. Beleza? Como é que eu acharia o NOx médio, Ana Lúcia? Como é que eu faria o NOx médio do carbono nesse composto aqui? Quanto dá o NOx médio? 1? Isso, menos 3 mais 1 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Menos 1. Certo? Só que nenhum deles é menos 1. Tá bom? Então, moçada, se eles pedirem para você o NOx médio, tudo bem, mas é muito difícil. Eu nunca vi questão sobre isso. Ele vai pedir o NOx de um determinado carbono. Aí você faz do jeito que eu fiz aqui para você. Agora, gente, é o último, então você tem que caprichar, não pode errar. É esse daqui, ó. Eu tenho esse éster aqui, ó, tenho um éster, né? Você vai calcular o NOx desse carbono do meio. Aqui, gente, tem, ó, aqui tem um carbono também, ó, aqui, ó. Eu quero o NOx dele e nesse CH3 aqui da pontinha, eu quero o NOx dele também. Só que esse, como eu não quero que você erre, eu vou dar até um pouquinho mais de tempo. Pode fazer para mim aí. Eu quero NOx desses 3 carbonos desse éster, pertence à função éster, esse composto que está aqui na lousa. Opa, chegou uma respostinha aqui. Eu tenho quase certeza que é isso, Milene. Ó, primeiro eu tenho certeza que está certo. Deixa eu ver esse daqui. Só esse. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou até depois dar uma verificada, mas eu acho que é isso mesmo. Gente, eu vou resolver. Atenção, então, por favor. Aqui é o metil, né? O CH3. Ó. Na verdade, não é o metil, porque ele faz parte da cadeia principal, né? Mas é o CH3 que eu tenho aqui. Ó, esse carbono vai puxar elétrons de 3 hidrogênios. E aqui, como está ligado com outro carbono, aqui tem um carbono, ó. Como aqui ele está ligado com outro carbono, ele não fica nem negativo nem positivo. Então, esse carbono da esquerda aqui, ele tem NOx menos 3. Certo? Puxou 3 elétrons de 3 hidrogênios. Certinho? Deixa eu ver qual o próximo que eu tenho. Esse aqui. Ó, cuidado com esse daqui. Ó, ele vai puxar 3 elétrons porque tem 3 hidrogênios. Então, por causa dos hidrogênios, ele vai ficar menos 3. Só que aqui, galera, ó, é carbono-oxigênio. Quem vai atrair os elétrons é o oxigênio. Quem puxa os elétrons é o oxigênio. Então, o oxigênio fica negativo e o carbono fica positivo. Ele tinha ficado menos 3. Agora ele ficou mais 1. Então, o NOx dele vai ser menos 2. Menos 2. Agora, a gente vai fazer desse carbono aqui. Gente, presta atenção. Ó, aqui, esse carbono está ligado com o outro. Então, por causa dessa ligação, ele não fica nem negativo nem positivo. Se ele puxar, ó, aqui eu tenho uma dupla. O oxigênio vai puxar 2 elétrons do carbono, porque é uma dupla. Então, o O fica menos 2, o carbono fica mais 2. Então, por causa dessa dupla, esse carbono ficou mais 2. Aqui eu tenho uma ligação simples entre o O e o carbono. O O puxa, fica negativo. O carbono vai ficar positivo. Ele tinha ficado mais 2 por causa da dupla. Agora ele ficou mais 1 por causa da simples. Então, o NOx dele é mais 3. Gente, entendeu como é que funciona ou não? Tá ok? Ana Lúcia, você acertou esses 3 ou não? Sim. Beleza. Agora, eu só vou falar, mas isso não tem importância. Como é que eu calcularia o NOx médio? Eu somaria tudo isso daqui e dividiria por 3. Tá certo? Aqui, ó, cancela, cancela. Vai ser menos 2/3 o NOx médio. Mas isso, gente, deixa quieto, isso não tem importância. Bom, então é o seguinte, ó.
Nós já aprendemos a calcular NOx do elemento nos compostos orgânicos, certo? Nos compostos orgânicos. Agora, a gente vai aprender a calcular NOx de elemento em substâncias inorgânicas. Então, a gente vai passar para você regras práticas para calcular o NOx de substâncias inorgânicas, ok? Gente, em substâncias inorgânicas, você pode também usar essa teoria que eu acabei de usar. O mais eletronegativo puxa, fica negativo, o menos eletronegativo pode usar isso daí. Só que existem algumas regras que elas facilitam mais a nossa vida ainda. E é isso que eu vou passar para você. Tá? Então, vamos lá. Regra de número 1. Regra 1. Elementos isolados ou em substâncias simples sempre tem NOx igual a zero. Gente, é óbvio. Se ele está sozinho, se ele está isolado, ele não está puxando elétron de ninguém, ele está isolado, e ninguém está puxando elétron dele. Então, o NOx vai ser zero. Se ele estiver numa substância simples, a eletronegatividade é a mesma, certo? Então, ele não vai puxar, nem o outro vai puxar. Então, o NOx vai ser igual a zero. Então, moçada, regra de número 1. Quando você tem um átomo isolado ou em uma substância simples, o NOx é igual a zero. Exemplo, olha o sódio, está sozinho, isolado. Ele não está participando de uma ligação química, ele está isolado. Então, o NOx dele é igual a zero. O cálcio está isolado, sozinho. O NOx é igual a zero. O nitrogênio é uma substância simples. Então, o NOx do N no nitrogênio é zero. O ozônio é uma substância simples. O NOx do oxigênio no ozônio é igual a zero. O fósforo branco, o P4, chama-se fósforo branco. Ele é uma substância simples. Então, o NOx vai ser igual a zero. No carbono grafite ou no carbono diamante, né, que eu represento assim, ó, CN, é uma substância simples. Eu tenho só carbono, são N carbonos, mas é só carbono que eu tenho. Ok? Então, o NOx do carbono vai ser igual a zero. Tá certo? Então, gente, ó, quando eu tenho uma substância simples, ou um elemento, né, ou um átomo isolado, o NOx vai ser igual a zero. Gente, a qualquer momento, você pode interromper minha aula para perguntar, viu? Você pode interagir comigo. Joia? Vamos ver como é que você está de memória. Como é que chama o O3? Nome do O3? Qual que é o nome do O3? Abre o microfone aí, senão eu não te escuto. Nome do O3, como é que é? Opa, chegou pelo chat aqui. Beleza, é isso aí. É isso aí. Ó, Marisa, eu posso chamar de ozônio, ozone ou ozona. Os três nomes estão corretos. E o P4 chama-se fósforo branco. Beleza, gente. E o CN, ele pode representar o carbono grafite ou o carbono diamante. Gente, beleza, tá rendendo demais hoje, hein? Agora, regra de número 2. Vamos lá. Metais alcalinos, aqueles da família 1A ou família 1, nas substâncias compostas, sempre tem NOx igual a mais 1. Então, se você tiver um metal alcalino e ele tiver numa substância composta, pessoal, não tem exceção. Você vai ter esse metal alcalino com NOx mais 1. Quais são os metais alcalinos? Li na carta Roubaram a Casa do Francisco. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esses elementos aqui, eles estão na família 1A da tabela periódica. São os metais alcalinos. Quando eles estão numa substância composta, o NOx de cada um é mais 1. Por exemplo, ó, no NaCl, o sódio tem NOx mais 1. Ele é da família 1A e está numa substância composta. Certinho? Aqui eu tenho também potássio da família 1A, NOx vai ser mais 1. O lítio também é da família 1A, o NOx vai ser mais 1. Certo? Gente, nós não estudamos ainda, né, algumas nomenclaturas, mas o que tiver aqui a gente vai te perguntar para ver se você lembra. Por exemplo, ó, como chama o NaCl?
Cloreto de sódio. É o famoso sal de cozinha. Como é que chama o KOH? Isso a gente vai aprender ainda. Hidróxido de potássio, certo? Ou potassa, hidróxido de potássio. Aqui eu tenho o clorato de lítio, é um sal, mas isso nós vamos aprender logo, logo. Né? Na verdade, é na apostila 4, né? Clorato de lítio, nós vamos aprender ainda. Gente, então, ó, a regra 1, quando o elemento está isolado ou numa substância simples, o NOx é zero. Regra 2, qualquer metal alcalino em qualquer substância composta tem NOx mais 1. Gente, lembrando que eu vou enviar esses slides para você, né? Eu coloco lá no Pleno, no site do Farias Brito, e aí você pega isso e passa para o caderno, tá? Regra de número 3. Os metais alcalino-terrosos, família 2A ou grupo 2, nas substâncias compostas, sempre tem NOx mais 2, certo? Quem são os metais alcalino-terrosos? Família 2A: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Eles estão na família 2A. Se eles estiverem isolados, é zero, tá? Agora, se estiver numa substância composta, aí nós vamos ter o NOx mais 2. Por exemplo, ó, esse composto aqui, ó, cálcio é da família 2A, tá aqui. Tá numa substância composta. Então, o NOx é mais 2. O bário também. Bário é da família 2A. Tá numa substância composta, o NOx é mais 2. E aqui, moçada, ó, é uma base, ó. Base, magnésio família 2A, o NOx vai ser mais 2 também. Gente, quem souber, ou vai lá no chat, né? O chat, não sei como é que fala esse trem aí, ou pode abrir o microfone e dizer o nome desses compostos que estão aqui, ó. CaCO3, eu quero a nomenclatura, BaSO3 e o Mg é o H2. Se você souber um só, ou dois, ou os três, pode me falar. Pode abrir o microfone e me falar aí, por favor. Vai, sem vergonha, vamos. Não tem problema se errar, viu? Não tem problema se errar, eu conserto e é assim que aprende. Beleza, beleza. Esse acertou. Ó, vocês estão errando só o do meio, o Celton, né, e o Vinícius. Só um detalhezinho. Ó, quando nós temos isso, esse é o primeiro, beleza? E o último, ficou faltando do meio, mas Maria, esse é onde o pessoal tá com dificuldade. Ó, esse CO3 aqui é o carbonato. Então é o carbonato de cálcio, tá certo? Vocês acertaram. Ele é conhecido também como calcário, mármore ou calcita. Carbonato de cálcio, certo? Calcário ou calcita. Beleza? Agora é o seguinte, ó, quando for SO4 é sulfato, mas aqui, ó, apareceu o SO3. O SO3 é sulfito, ito. Então esse composto é o sulfito de bário, E esse último aqui é o hidróxido de magnésio, mais conhecido como leite de magnésia, é usado como antiácido estomacal, tá? Então, ó, carbonato de cálcio, calcário ou mármore, sulfito de bário, hidróxido de magnésio ou leite de magnésia. Gente, legal. Eu uso essa aula de cálculo de inox para dar uma lembradinha de nomenclatura para vocês. Mas, ó, não vai ficar preocupado, viu? Porque nomenclatura de sal e de base nós não estudamos ainda, ok? Então fica tranquilo que essas nomenclaturas a gente vai trabalhar com vocês. Inclusive, para dar nome em sal, a gente vai ter que estudar o nome do ânion, né? Que a gente falou para você que vai fazer logo, logo. Tá bom? Agora, deixa eu ver aqui que eu tenho na regra de número 4. Ah lá, regra 4. A prata, o zinco e o alumínio têm NOx fixos
em suas respectivas substâncias compostas. Gente, isso tem que saber, é importante. Ó, a prata, em qualquer substância composta, tem NOx mais um. Isso você vai ter que memorizar. O zinco, em qualquer substância composta, tem NOx mais 2, não é para esquecer. E o alumínio, em qualquer substância composta, tem NOx mais 3. Certo? Essa regra não tem exceção. Por exemplo, ó, Ag2SO4. Gente, a prata, ela vai ter NOx mais 1. Mas cuidado, galera, ó, presta atenção. Não é porque tem duas pratas que você vai falar que o NOx é mais 2. Não é, viu? O NOx da prata é mais 1. Pode ter uma prata, pode ter duas, pode ter três, pode ter... É mais 1. O NOx dela é mais 1. E eu preciso que você faça isso direito, porque para a gente balancear equações, vai ter que fazer isso direito. Certo? Então, a prata, na substância composta, sempre tem NOx mais 1. Aqui eu tenho o zinco. O zinco, sempre numa substância composta, vai ser mais 2, não tem exceção. E o alumínio, pessoal, em qualquer substância composta, vai ser mais 3. Não importa que são 2, ou que sejam 2, que sejam 3, o alumínio é sempre mais 3. Beleza, gente, beleza. Agora, aproveita, por favor, faça a nomenclatura para mim dessa substância aqui. Pode abrir o microfone, pode escrever lá no chat, você que manda. Ag2SO4, ZNO e a L2O3. Eu quero o nome desse... Opa, chegou. Peraí, só um minutinho. Aí, agora sim. Beleza. Legal. Celton, tá legal. Eu só vou fazer um comentário com você. Eu vou fazer um comentário, mas o que você fez está certo. Moçada, é o seguinte, ó. Deixa eu só dar uma voltadinha aqui para vocês, ó. Peraí. Ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, o SO3 é sulfito. Então aqui eu tenho BaSO3, é sulfito de bário. Só que agora apareceu o SO4. O SO4 é sulfato. Então aqui eu tenho sulfato de prata. Joia? Aqui eu tenho um óxido. Esse óxido aqui, ele chama-se óxido de zinco. Certo? E aqui eu tenho outro óxido. O nome dele é óxido de alumínio. Então, o do meio é óxido de zinco e o da beiradinha aqui, ó, é óxido de alumínio. Agora, só um detalhe, Celton. Tem uma nomenclatura que você coloca mono, di, tri, só que essa nomenclatura a gente usa mais para óxidos de ametais. Tá? Então, assim, ó, monóxido de zinco. Não está errado falar isso, mas não é comum, porque quando tem metal, é mais normal você simplesmente falar óxido, né, e o nome do metal, óxido de zinco. E aqui é a mesma coisa, ó, trióxido de dialumínio tá certo. Só que como tem um metal aqui, essa nomenclatura não é muito usada. Então a gente prefere falar óxido de alumínio e fala simplesmente alumínio porque ele tem um NOx só. Certinho? Gente, uma curiosidade, os óxidos, eles podem ser classificados como óxidos básicos, ácidos, anfótero ou neutro, tá? E, curiosamente, os dois óxidos anfóteros que caem em vestibulares são esses dois aqui. O ZNO, certo? E o Al2O3 são dois óxidos anfóteros que caem em vestibulares. A gente vai estudar óxidos, vai fazer a classificação de óxidos, e aí eu vou lembrar isso com você. Mas só para o seu cérebro já ir se familiarizando aí, o ZNO e o Al2O3, o óxido de zinco e o óxido de alumínio, são os dois óxidos anfóteros que caem em vestibulares para vocês. E o sulfato de prata é um sal que a gente estuda também nas próximas aulas. Gente, passou rápido demais, meu. Nossa, muito rápido. Aí, nós vamos parar agora, né? Porque tem um intervalinho, joia? E nós voltamos hoje, acho que é 20 para meio-dia, se eu não me engano, numa próxima aula. Na próxima aula, eu parto dessa tela aqui, viu? A gente vai estudar as outras regras. Vamos ver se dá tempo de acabar hoje. Eu vou estudar as outras regras com você. Então, até daqui a pouquinho. Aproveita e ir ao banheiro, né? Vai tomar um cafezinho, toma uma água.
Daqui a pouquinho tem outra aula aí para vocês. Beijo, viu? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.